Ao Senhor toda honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos. Quantos podem dar um brado de glória a Deus esta noite? Quantos acreditam que Deus tem uma palavra para nós essa noite? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Nós vamos ler a partir do versículo 23. Tem que ser 3, que a minha língua é presa. E eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta ao discorrer da mensagem. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 23. O texto sagrado diz assim: E depois de lhes darem muitos açoites, no caso Paulo e Silas, os lançarem no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. O carcereiro, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior. Você pode repetir comigo, por favor? Diga: cárcere interior. Lhes prendeu os pés no tronco, por volta da meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobrevém o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, todos estamos aqui. O carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas e depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. E você diz amém. Queria muito que você olhasse para 3 pessoas. Pastor, por que 3? Porque a minha língua é presa. 3, pronto. Queria muito que, se você pudesse, olhasse para 3 pessoas. Quantas pessoas? 3. Consegue falar 3 que nem eu falo? 3. É horrível ouvir isso. Olhe para 3 pessoas e diga assim: vai terminar bem. Eu não sei como começou, mas eu sei como vai terminar. Vai terminar muito bem. Espírito da glória, eu preciso da tua ajuda mais uma vez. O vaso é de barro e eu estou tão feliz em estar aqui, Senhor, porque a tua graça nos basta e o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza mesmo. Mas não estou aqui por mim, estou aqui para ser apenas um instrumento da sua palavra. E eu vim debaixo da tua palavra apenas para dizer que não importa quais são os níveis de ataque que se levantaram. E me permita, Senhor, usar as palavras de Billy Graham para dizer: eu já li o último capítulo da Bíblia e lá diz que vai ficar tudo bem. E eu não quero nem saber se principados e potestades se levantaram. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. E se tiver alguém incrédulo aqui, eu faço a oração de Eliseu para dizer: abra os olhos para que vejam carros e cavalos e cavaleiros. Vem sobre nós a tua glória, em nome de Jesus. Quem diz amém? Existe uma frase que eu aprendi
na academia teológica e eu pensei que eu usaria essa frase apenas para interpretar os textos da Bíblia e para a minha jornada, não só como pastor, pregador, mas também como professor. O problema é que eu não prestei atenção de que essa frase seria uma frase para a minha vida. A frase é: nunca julgue um texto sem contexto. Vamos de novo? Eu pensei que seria só uma frase para eu interpretar os textos e fazer a exegese correta, mas eu não prestei atenção que eu precisaria disso todos os dias, porque toda pessoa tem o seu contexto, toda situação tem o seu contexto. Nunca julgue um texto sem contexto, nunca julgue uma situação só pelo texto, nunca julgue uma situação só pelo agora, só pelo momento, só pelo presente. Texto tem seu contexto. Alguns de nós perdemos de ter feito grandes amizades, porque diante de uma situação ruim, vimos um momento ruim, mas o momento não pode definir alguém. Texto não pode ser julgado sem contexto. Assim, algumas vezes fizemos amizades ruins. Por quê? Porque olhamos para o momento e não para o contexto. Todo texto tem o seu contexto. Toda pessoa tem o seu contexto. Eu estou dizendo isso porque há 20 anos pregando, esse com certeza foi um dos textos que eu mais preguei na minha vida. Só tem um problema: eu só olhava para o texto e não para o contexto. E olhando para o texto, a gente acaba até romantizando o texto. Por exemplo, quando a gente ouve que veio um grande terremoto, e a gente já imagina Paulo e Silas glorificando pelo grande terremoto. Eu não sei você, mas eu não sei se eu ficaria tão feliz por um grande terremoto. Pelo contrário, eu quero que você entenda que o texto tem uma carga de um contexto emocional desgastante, pesado, conflituoso, problemático, difícil, de superação. Eu estou dizendo que algumas vezes nós estamos olhando para situações e comportamentos e nem sabemos que para essa pessoa estar aqui, eu não sei os níveis de contexto que ela superou, que ela passou, que ela enfrentou, que ela venceu, que ela teve que lidar, que ela teve que romper, e por graça, ela ainda está de pé, ela ainda chegou, ela ainda está firme, ela ainda está avançando. Sabe qual é a beleza disso? A beleza é que não importa o que aconteça, vai terminar bem. Me permita, por favor, me permita, antes de entrar no texto, você poderia ir comigo para o contexto? Por isso que eu pedi para você estar com a Bíblia aberta, porque eu preciso que você venha para o contexto, para a gente entender os desgastes do texto. Nós estamos aqui na segunda viagem missionária de Paulo. Qual viagem missionária é? Obviamente, se é uma segunda, ele veio de uma primeira, que não estava tão bem como imaginávamos. Por quê? Paulo vem na sua primeira viagem missionária e ele tem Barnabé. Ele tem quem com ele? Barnabé vai levar um sobrinho ou primo, depende da tradução ou da versão que você tem. E esse primo que ele quer levar na viagem se chama João Marcos. Mas nós vamos chamá-lo só de Marcos. Quem é esse primo? Lógico que a igreja está rompendo, é o nascimento da igreja que não está mais só em Jerusalém, não está só na Judeia, não só está em Samaria, ela já começou a invadir os confins da terra do seu tempo, mas não seria fácil. Por quê? Porque não se tem nenhum nome. Quando se pergunta, o que é que você acredita? Eles diziam, eu sou da religião do caminho. O que você acredita? Eu acredito no caminho. Caminho é no caminho. Paulo diria, o caminho. Eu estava no caminho, o caminho desceu no meu caminho e eu me converti. Eu sou do caminho. Então, a igreja está rompendo, ainda é muito novo, o que significa que teria desafios, e teve desafios. Paulo fica doente na Galácia, provavelmente teve malária, e depois o Paulo vai ser apedrejado, e eu não sei bem o motivo, mas a Bíblia diz, em Atos 13, tem que ser 13, que o Marcos fugiu. O Marcos fez o quê?
Lucas, que está narrando a história, não nos dá muito detalhe do que Paulo e Barnabé reagiu no momento. Então o texto não diz que Paulo e Barnabé falou alguma coisa, pelo contrário, o texto só diz que Marcos voltou e continua. Agora, guarde o que eu estou pregando. Não é porque não disse algo que não quer dizer que não doeu. Não é porque eu fiquei em silêncio que não quer dizer que não feriu. Não é porque eu não mencionei que não quer dizer que não machucou. Acho que vocês não me ouviram. Algumas vezes eu não comentei sobre o assunto, não é porque eu não queria, é porque eu não tenho tempo. E tive que fazer uma escolha. Ou falo do que se foi, ou continuo avançando para o que vai ser. Tem alguém comigo? Eu estou sozinho aqui. Alguns de nós ficamos perdendo tempo, ressentindo pelo que se foi. Às vezes não dá tempo. Tem muitos demônios para expulsar. Tem muita enfermidade para ser curada. Tem muita alma para ganhar. Tem muita vida para pregar. Tem muita coisa para acontecer, e às vezes não dá tempo para ficar reclamando do João Marcos que fugiu. A vida continua. O problema é que se isso não for confessado, vai ser uma ferida com casca, e só vai ter pulso porque ela não foi sarada. Mas segue viagem, a viagem segue. Um desgaste emocional já tem. A questão é que a igreja está rompendo e os gentios estão se convertendo. Gentios são aqueles que não são da linhagem de Abraão, não são judeus, não são da linhagem semita. São aqueles que têm cultura diferentes como a gente. Bendito seja Deus, porque eu gosto tanto de uma pancetinha, eu gosto tanto de um camarão. E se eu fosse da linhagem de Abraão, eu não poderia comer um porquinho, eu gosto tanto de um porquinho. Eu estou dizendo isso, por quê? Porque no primeiro século tem um conflito. A igreja que cresce em Jerusalém começa a ter um certo problema com os gentios. O problema é que Paulo está pregando com os gentios na sua primeira viagem, e tem alguém no meio deles, Pedro. Eu disse quem? Pedro. Fale comigo, eu disse quem? Pedro. Quero só lembrar vocês que é Pedro depois do Pentecoste. Pedro. E o texto diz em Gálatas 2,13 que o Pedro, acreditem nisso, começa a ter uma atitude dissimulada. Por quê? Porque no meio dos gentios, para que você entenda, ele come junto com os gentios, o porquinho dos gentios, o camarão dos gentios, e se comporta com os gentios. Mas quando os judeus chegam, ele deixa os gentios e vem para junto com os de Tiago e começa a se comportar diferente. Eu estou me esforçando, porque quero que você entenda que na cabeça de Paulo isso dói muito. Por quê? Porque na cabeça de Paulo é muito claro. A antiga aliança era um apontamento da revelação da nova aliança. É muito complicado quando na sua cabeça está claro e na cabeça do outro está turva. E Paulo sabe que a salvação é por graça. Eu não faço para ser salvo, eu sou salvo e me comporto como salvo e vivo como salvo. Alguém está comigo ou estou sozinho aqui? A questão é que o Pedro está dissimulando. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo, Pedro está dissimulando e vai ter um desgaste, porque Paulo vai discutir com Pedro. Vocês estão aqui? Vocês estão me ouvindo? Às vezes a gente fica assim, pastor, mas até no meio da liderança às vezes tem discussão. Pensa bem, se Paulo e Pedro discutiram, um andou com o Senhor, o outro foi no terceiro céu, e os caras discutem, quanto mais meros mortais. Vocês estão aqui? A questão é que a situação ficou tão feia, que o que era só uma discussão virou reunião de obreiro, e eles tiveram que ir para Jerusalém. Eu estou me esforçando para fazer você entender que nem sempre as coisas acontecem como a gente quer. Nem sempre as coisas vai como a gente imagina ser. Nem sempre quem deveria se comportar como a gente imagina se comporta. Mas é você que sabe. Vai ficar frustradinho? Vai ficar bravinho? Ou vai ter que aprender a lidar com cada situação e entender que estamos sendo aperfeiçoados e que aqui não tem ninguém melhor do que ninguém, mas pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Eu queria Cleis comigo agora. Tem alguém comigo? Eu estou sozinho aqui.
Segura, Paulo volta, eles têm uma reunião em Atos 15, é isso que eu estou dizendo, esse é o contexto. Tem uma reunião, decide o que vai ser, pronto, decidiu, agora vai ficar tudo bem, sim ou não? Não, mas lógico que não. Por que não? Porque a Bíblia diz em Atos capítulo 15, mantenha a sua Bíblia aberta, olhe para cá que eu sei para onde eu estou indo. Atos capítulo 15, versículo 37, agora que está resolvido, Barnabé, vamos voltar à segunda viagem missionária? Vamos. Barnabé diz no versículo 37, mas eu vou levar Marcos de novo. Queria alguém comigo aqui? Se você está comigo desde o começo da mensagem, você vai entender que aquilo que não é resolvido, quando volta à tona, explode. Eu disse que o fato de ter ficado quieto não quer dizer que Paulo aceitou. Paulo guardou. Eu estou pregando para alguém que as coisas não vão na sua vida porque você guarda demais, está ressentido. Quando Paulo ouve o nome de Marcos, pois esse cabra não vai comigo mesmo. Vocês estão aqui? O texto diz que houve tal desavença, versículo 39. E você pode colocar no chat GPT e pedir para ele colocar no grego o que é tal desavença. Que você vai ver que a palavra tal desavença é que eles quase saíram na mão. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que para começar um novo capítulo, o outro não terminou bem, porque nem sempre é assim. Nem sempre um capítulo termina bem para começar o outro. Nem sempre uma coisa fica tão certinha para ir para outra. Eu estou pregando para alguém que está todo bravinho porque queria que tivesse acontecido do jeito que você queria. Deus manda eu te dizer, vai ficar parado no que não aconteceu ou vai avançar para o próximo capítulo. Queria 10 comigo agora? Tem alguém comigo? Eu estou sozinho aqui. Só se você puder e quiser, bate na mão de uns 3 e diga, eu vou avançar para o próximo capítulo. Diga para alguém, eu vou avançar para o próximo capítulo. E daí que a porta não abriu, eu vou avançar para o próximo capítulo. Quem poderia vir não veio, mas eu vou avançar para o próximo capítulo. Eu sei que me abandonaram, mas eu vou avançar para o próximo capítulo. Eu sei que a perseguição levantou, mas eu vou avançar para o próximo capítulo. Eu queria alguém comigo aqui, porque eu já decidi, esquecendo-me das coisas que para trás fica e olhando as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. Só quem vai avançar faz alguma coisa e dê o maior brado de glória agora. Pode me ajudar a pregar ou estou sozinho aqui? Diga, vai ficar reclamando ou vai para o próximo capítulo? Vai ficar reclamando ou vai para o próximo capítulo? Vai ficar reclamando ou vai para o próximo capítulo? O meu texto diz que Barnabé não vai com eles. O meu texto diz que Barnabé com Marcos vai para o outro lado. Paulo e Silas vão para o outro lado. Eu estou dizendo que nem sempre Barnabé fica. Eu estou dizendo que nem sempre quem você gostaria fica. Mas eu não vou parar só porque os planos mudaram. Eu não vou parar só porque imprevistos aconteceram. Eu vim liberar uma palavra. Deus manda eu te dizer, chega de ficar parado nesse conflito. Você não vai entrar no ano com o mesmo problema, com o mesmo ressentimento, com o mesmo ciclo. A mente vai mudar hoje, a mentalidade vai mudar agora. Será que teria 30 comigo aqui para levantar as 2 mãos e dar o maior brado de glória? Segura. Diga assim comigo. Me ajude a pregar. Diga, Deus sempre tem um alívio. Desse jeito Deus não tem nada. Diga, Deus sempre tem um alívio. Atos capítulo 16 diz que quando Paulo está indo, ele encontra um jovem chamado Timóteo. Ele encontra um jovem chamado... Não entendi porque vocês não deram glória. Parece coincidência que depois de perder um Barnabé, tem um Timóteo chegando aí.
Eu vou pregar até alguém receber. Parece coincidência que depois que um Barnabé foi embora, tem um jovem em potencial. Sabe quem vai ser o filho na fé de Paulo? Timóteo. Eu estou dizendo que Deus manda eu te dizer: tem reforço chegando aí, tem Timóteo chegando aí. Eu queria 10 para levantar as duas mãos com o maior brado de glória. Tem alguém comigo? Olha para alguém e diga: Timóteo está vindo aí, Timóteo está vindo aí. Eu não sei quem foi embora, eu sei que tem alguém chegando aí. Alguém recebe o que eu estou pregando? Dê o maior brado de glória por um minuto. Segura. Eu vou encerrar, segura. Segura. Ei. 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 Igamamaboxagamaha. Ei. Quem quiser receber, receba. Mas eu sinto a autoridade de Deus agora. Tem uma geração de Timóteo se levantando para ser resposta para coração feridos. Eu sinto que a glória vai tomar esse lugar. Levante as duas mãos agora. Alguém recebe o que eu estou pregando? Deus manda eu te dizer: eu vou te usar para curar o coração de alguém. Olhe para mim, deixa eu continuar, olhe para mim, olhe para mim. Eu estou me esforçando, meu amigo pastor Eliel. Eu não sou da Baixada, mas eu sou profeta. Me ouça, receba o que eu estou pregando. Olha para mim, eu nem vou olhar para lá, estou com medo. Olha para mim, ali tem muito poder ali, eu não posso nem olhar para lá. Olha para mim, recebe o que eu estou pregando. Eu estou dizendo que o desgaste de Paulo é grande, porque o capítulo 16 diz, no versículo tem que ser 3 que a língua é presa, que Paulo vai circuncidar Timóteo. Me ouça, eu não entendi por que ele vai fazer isso. Porque se Atos 15 termina com Tiago dizendo que os gentios não precisam fazer isso, eu estou me esforçando para você entender como Paulo está desgastado. Ele está tão desgastado emocionalmente que ele tem medo que a pressão caia em cima do garoto, porque a mãe do garoto é judia. Então ele prefere ferir para proteger. Oh, ninguém dá glória agora. Até porque você conhece quem é filho de verdade quando toca na intimidade, quando arranca o excesso de carne. Cuidado com esse tipo de gente que diz que é fiel só quando as coisas estão boas. Eu quero ver quem fica quando toca no excesso de carne, pois eu vim dizer nessa vigília que não haverá excesso de carne que resista a palavra que corta e limpa. Pastor, agora vai dar certo. Sim ou não? Não. Por que não? Para quem está cansado, você quer evitar coisa nova. Você pode não perceber, mas se você ficar 2 dias comigo, como alguns aqui já ficaram, falou: esse menino é estranho. Sou mesmo. Sou autista de suporte 1 e 2. Eu estou dizendo isso porque quando dá cansaço, você quer evitar coisa nova. Não entende porque Paulo quer pregar na Ásia? Olha o versículo 6. Por que ele quer pregar na Galácia? Vocês estão aqui? Sabe por que ele quer pregar na Ásia? Porque ele quer evitar qualquer coisa nova. O problema é que Deus te dá livramento quando te fecha a porta. Me ouça, o versículo 6 diz, está escrito aí, está com a Bíblia aberta, que o Espírito Santo impediu Paulo de pregar. Eu acho que vocês não me ouvem. Eu não tenho problemas quando Deus me diz não sobre coisas que são pecados. Eu tenho problemas quando Deus me diz não sobre coisas que Ele me mandou fazer. Não me ouviu?
Quem mandou eu pregar o evangelho para toda criatura? Ele. Quem falou que não é para mim ir na Ásia? Eu não entendi nada. Tem alguém comigo aqui? Deus já falou não para coisas que você achou. Não, se eu fizer vai virar tudo. Deus falou, não vai virar nada, porque não. Alguém já viveu isso? Tem alguém normal aqui ou sou eu? Pergunta para alguém, diga, você já viveu isso? Diga, o que você não entendeu? Diga para alguém, o que você não entendeu é que Deus quer te levar do comum para o extraordinário. Calma. Ó, se vocês não pregar agora, eu vou para o Santos Dumont a pé. E é longe, em misericórdia. Recebe o que eu estou pregando, olha para mim. Olha para mim, recebe o que eu estou pregando. Eu preciso liberar essa palavra, olha para mim. O capítulo 16 é tão importante para nós nessa vigília. E eu explico. Porque até esse momento, a igreja só havia pregado na Ásia, cultura oriental. Mas eu não sou do Oriente, eu sou do Ocidente. Até agora o Evangelho não chegou para mim. Mas em Atos 16, quando Deus fecha a porta da Ásia, Deus quer abrir a porta do Ocidente. Eu acho que você não me ouviu. Eu vou dizer de novo. Eu estou dizendo que quando Deus te fecha uma porta, é porque você ia fazer o que todo mundo faz e viver o que todo mundo vive. Mas Deus está te empurrando para onde ninguém ainda foi, para fazer o que ninguém ainda fez, para entrar onde ninguém ainda entrou. Eu queria 33 comigo na Adevec esta madrugada, porque eu vim liberar uma palavra. Deus está te empurrando para um novo território. Tem alguém comigo? Eu estou sozinho. Eu vou pregar para esse lado. Empurra alguém e diga: Deus está te empurrando para um novo território. Eu queria alguém comigo aqui. Eu não sei para quem é, mas Deus manda eu dizer: para cada porta que eu fechei, tem um portão que eu vou abrir lá. Eu vou te empurrar. Vou tentar de novo. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Mas a porta que Ele abre, a porta que Ele abre, eu vou tentar de novo. A porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Dá o maior brado de glória agora. Tem alguém na galeria comigo aí? Tem alguém aí no fundo comigo? Só se você puder, olhe para alguém, dá um tchauzinho e diga: eu estou entrando em um novo território. Diga: não tenho ideia de como vai ser, mas estou entrando em um novo território. Diga: não é fácil, mas estou entrando em um novo território. Não sei quais são as batalhas, mas estou entrando em um novo território. Por que Deus me trouxe nessa vigília? Porque eis que te dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Eu queria alguém valente comigo aqui. Eu queria alguém Caleb. O problema é do gigante de Hebron. Eu vou lá, vou derrubar aquele gigante. Eu vou conquistar aquele território. Tem alguém aqui que vai conquistar território? Sai dessa cadeira, faz alguma coisa. Quem me ouve diz amém. Me ouça. Deu tudo certo, sim ou não? Lógico que não. Ele chegou. Pastor, se eu pegando alguma coisa errada, o senhor me avisa depois, tá? Por favor. Ó, eu gostei do fundinho ali. Ó, Paulo chega em Filipos.
Porque ele tem uma visão. Ele viu um varão. Ele viu um varão macedônio. Chegou em Filipos. Está escrito no versículo 13. Sem bullying comigo. Só tem um problema, pastor Jacos. Pastora, quando chega no versículo 13, Paulo vai pregar na beira de rio. Paulo vai pregar onde? Tem o que lá? Mulheres. Círculo de oração. Me ouça. Eu só tenho um problema. Qual é? Cadê o varão macedônio da visão? Vocês estão aqui? Se ele teve uma visão com o varão macedônio, cadê o varão da visão? Algumas vezes o que está na sua frente é um pouquinho diferente do que Deus lhe mostrou. É você que sabe. Vai fugir ou vai acreditar na visão que Deus lhe deu? Você está comigo? Pergunta para alguém sorrindo, por favor, só se você puder e quiser. Tem que ser Tleis, que a minha língua é presa. Pergunta para Tleis, diga para alguém, diga: vai acreditar na visão que Deus te deu ou vai fugir só porque está diferente? Segura. Lembra que eu disse, Douglas? Lembra que eu disse? Deus sempre dá um alívio, sim ou não? Sim. Olha para alguém e diga: não reclama onde Deus te colocou. O que Paulo não sabe, ó, se vocês não derem aleluia eu vou embora, não é porque eu estou pregando não. O que Paulo não sabe é que enquanto ele está pregando na beira do rio, tem uma empresária lá, é Lídia, vendedora de púrpura. Sabe quem vai sustentar o ministério de Paulo em Filipos? Eu estou dizendo que você nunca sabe onde Deus escondeu a sua provisão. Queria 30 para dar glória, eu vou tentar de novo. Olha para alguém e diga: você nunca sabe onde Deus escondeu a sua provisão. De vez em quando sua provisão está 5 pães e 2 peixinhos. De vez em quando a sua provisão está num pouquinho de farinha na panela e azeite de botija. De vez em quando a tua provisão é um corvo que vai trazer pão e água. De vez em quando a sua provisão é anjo que vai trazer. Eu queria 10 comigo aqui, mas Deus manda eu te dizer: você não sabe onde eu escondi a chave da sua próxima estação. Segura, 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 segura. Eu vou dizer, pastor Gesiel, receba o que eu estou pregando agora. A Bíblia diz que Paulo prega. Paulo faz o quê? Paulo faz o quê? Olha para mim. Pregar é com você, cantar é com você, jejuar é com você, orar é com você, abrir o coração, só Deus abre. Eu queria alguém comigo agora, porque o meu texto diz, eu queria alguém para dar glória. Enquanto Paulo pregava, Deus abriu o coração de Lídia. Eu vim de São Paulo para enviar uma mensagem para alguém aqui. Não haverá coração endurecido, que Deus não vai abrir essa madrugada. Alguém recebe o que eu estou pregando? Levante as duas mãos. Eu estou dizendo que Deus vai arrancar o sono de alguém. Eu estou dizendo que Deus vai tocar o coração de alguém. Alguém levante a mão e recebe. Eu estou dizendo: Deus vai entrar naquela casa, Deus vai entrar naquela família. O coração de alguém vai se abrir. Só quem acredita, dê 1 minuto de adoração a Ele. Vai! Segura que eu vou encerrar. Pastor Galiel está me olhando, me ouça. Só se você puder e quiser, bate na mão de alguém e diga: Deus vai abrir o coração de alguém. Deus vai abrir o coração de alguém. Deus vai abrir o coração de alguém.
Deus vai abrir o coração de alguém. Eu não sei qual é o rei que não vai dormir. Eu não sei qual é a mulher do governador que vai sonhar. Eu sei que ele vai tocar no coração de alguém. Eu sei que a mensagem vai ter que chegar. Eu queria alguém para receber agora. Alguém recebe o que eu estou pregando? Eu não quero nem saber se o diabo é valente. O mais valente do que o valente vai entrar naquela casa. Deus. Agora deu tudo certo, sim ou não? Lógico que não. Me ouça, que eu vou começar a encerrar. Me ouça, o pastor Léo está me olhando. Me ouça. Tá tudo bem, sim ou não? Eu estou me esforçando para fazer você entender que a vida, de vez em quando, é uma gangorra que é mais para baixo do que para cima. É Marcos que vai embora, é Barnabé que briga, é Pedro que dissimula, é outro que eu tenho que circuncidar, aí é outro que eu quero ir para lá, Deus fala que eu tenho que ir para lá, aí Deus mostra uma coisa, eu não estou vendo nada, aí eu tenho que pregar para a mulherada, glória a Deus, provisão chegou, aí quando eu falo, agora vai, versículo 16 diz que tem uma garota com um espírito maligno, e eu tenho um problema, porque é um espírito que se fundiu na cultura. Esse espírito, ele adivinha, e quando o espírito maligno se funde na cultura, a gente não consegue mais saber o que é cultura e o que é demônio. Ó, ninguém dá glória agora. A menina é oprimida 2 vezes, por demônios, e por um sistema que vive da escravidão dos outros. Ó, ninguém fala nada agora. O problema é que Paulo está indo pregar. O espírito maligno vê Paulo passando e fala: homens de Deus, que anunciam o caminho da salvação. A minha pergunta é: o que esse demônio falou de errado? O que é isso? O irmão está pregando comigo, obrigado. Olha para mim, o que esse demônio falou de errado? Evangelizou. Tem gente que não evangeliza, o demônio evangelizou. Me ouça. Por que Paulo ficou irritado? O texto diz que Paulo ficou irritado. Estou me esforçando para você se lembrar que Paulo já está vindo desgastado faz tempo. Ó, Paulo está por aqui. Aí agora que está melhorando, o demônio pega a menina. Tem um problema no texto. O que o demônio falou de errado? Então Deus me disse: Lucas, aqui está o problema. Qual? Teologia certa na boca do espírito errado. Queria alguém agora? Vou dizer de novo. O problema dos nossos dias não será a heresia, porque com tantos homens e mulheres de Deus e com tanta informação nós vamos detectar fácil. O problema dos nossos dias será teologia certa na boca de espírito errado. Paulo disse: se pregam Cristo por ganância, por inveja. Perceba, a mensagem é certa, Cristo, o motivo é errado. E todo espírito falso precisa de um verdadeiro para se legitimar. Não me ouviram? Se Paulo não fala nada, Paulo dá autoridade para aquele espírito de engano. Não consegue perceber? Se o diabo não pode com você, ele quer fazer parceria. A parceria é qual? Fica pregando no rio e eu adivinho aqui. Eu não atrapalho você lá, você não me atrapalha aqui, e pode deixar que o marketing é por minha conta, pois eu vim dizer que nós não precisamos do diabo para nada. Queria guerreiros aqui, eu pensei que tivesse guerreiros aqui. A nossa conversa com o diabo é uma só. Eu queria 10 agora. Paulo olhou para a menina, a conversa com o diabo é uma só. Sai dela em nome de Jesus. Eu queria guerreiros de oração agora, para levantar as mãos.
sair daquela casa, vai sair daquela família. Tem alguém para levantar as mãos e guerrear comigo agora? Eu não sei qual foi o demônio que te perseguiu, mas eu vim para guerrear. Sai, 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 sai. Só quem vem para guerrear, levante as mãos em nome de Jesus. Eu ministro agora. Vai ter que bater em retirada. Se veio por um caminho, por 7 vai ter que ir embora. Sai, 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 em nome de Jesus. Sai, eu sinto que a glória de Deus entra neste santuário agora. Se eu fosse você, nem sentado eu ficava. Tem guerreiros de oração comigo. Eu tô sozinho agora. Eu quero guerreiros de batalha de oração. Eu não sei pra quem eu tô pregando, mas como o demônio que te oprimiu, eu repreendo. Sai! Eu pensei que teria alguém da marcha comigo hoje. Eu queria alguém para receber agora. Síndrome do pânico, sai, 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 toda enfermidade, sai, 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 espírito da profecia, desce nessa casa agora. Tem alguém na galeria aí comigo? Tem alguém aí no fundo comigo? Vem, 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 vem glória, vem glória, vem glória, vem glória, vem glória. Eu não sei se você acredita nisso. Eu tô com temor e tremor, mas eu vou dizer. Eu via um laço de arame, e Deus diz: eu tô quebrando esse laço, esse nó. Eu tô quebrando essa cerca, essa armadilha do inferno, esse demônio camuflado e escondido. Eu repreendo agora. O Senhor te vê, o Senhor te repreenda. Ele mandou a calaçunha. Ele mandou a você. Eis que eu te dou poder e autoridade. Pisa na serpente, pisa no escorpião, expulsa. Parou aqui? Eu vou encerrar, olhe para mim. Olhe para mim. Deu certo? Não, pastor Silas, filho. Não deu. Explico. Você não pode achar que pode enfrentar uma potestade ou enfrentar o sistema e vai ficar daquela mesma maneira. Não vai.
A menina era possessa, mas a cidade é oprimida. A cidade se alimenta do engano da escravidão da menina. Por isso, açoitam Paulo e Silas e o aprisionam. Quero que você entenda que a ideia não é apenas batê-lo, e eu estou aqui para que você entenda. A ideia é que joguem eles não apenas em um cárcere físico, mas emocional. Por qual razão? Pelo cárcere interior. O cárcere interior é o lugar mais escuro, que não tem nenhuma luz. Eu estou dizendo que a ideia não é só te atacar, é te adoecer. Paulo vai dizer aos coríntios que na Ásia e na Macedônia ele teve luta por fora, temores por dentro, e de vez em quando ele pensou em morrer. Eu estou dizendo que nem tudo é o que parece. Parem de invejar os resultados e comecem a procurar os processos. A minha pergunta para o texto é: por que é que o texto só aparece à meia-noite? E a beleza é essa. Qual? Por que só à meia-noite? Porque a gente tem que parar de ser romântico e entender que se Paulo fala antes, ele está com muita raiva. Tem alguém aqui comigo? Escuta. Já faz desde o capítulo 13 que está dando errado. É Marcos que foge. É Pedro que faz o que não deve. É concílio. É Barnabé que quer levar Marcos. Discute. Pega Timóteo, tem que circuncidar o garoto. Aí eu quero pular, Deus manda eu ir para o outro. Aí quando eu chego lá, não tem um varão macedônio, só a mulherada. Mas vamos lá, prega para a mulherada. Lídia chegou, vai dar tudo certo. Aí vem a perturbação, expulsa o demônio, eu apanho. Tem mais alguém corajoso para confessar que eu estou pregando que o ano de alguém foi assim? Parece que só piora. Mas quero lembrar a vocês que Paulo espera acalmar, e por volta da meia-noite, depois que a adrenalina e a raiva baixou, o diabo cometeu um erro. Qual é? Deixar Paulo e Silas juntos. Salomão disse que é melhor andar dois do que um, porque se um cair, vocês não estão aqui. Eu acho que está em algum lugar no Pentateuco que um vence 1000, mas 2 vence 10.000. Eu acho que você não me ouviu. Eu estou dizendo que diante da dor, a única atitude a tomar é ser rebelde. Explico. Se rebeldia é uma ação contrária do que se espera, então diante da dor, você tem que reagir o contrário do que se espera. Vou explicar e fecho a minha Bíblia. O diabo não é onisciente. Repito, o diabo não é onisciente. Tudo que o diabo sabe de você é por padrão de comportamento. Ele sabe o que deu certo, ele sabe o que deu errado. Então por padrão de comportamento, ele consegue te rastrear e saber o que vai dar certo, o que vai dar errado. Qual é a raiva do diabo? Quando você confunde o padrão de comportamento dele. Queria alguém comigo? Eu vou chamar uma testemunha, pastor Jackson. Eu vou chamar uma testemunha, pastor Elson, que entre Jó. Aí entra Jó, e Jó vai dizer: aconteceu comigo. Porque a aposta do diabo foi: ele vai fazer o que todo mundo faz, ele vai reclamar como todo mundo reclama, ele vai pecar como todo mundo peca. Porque se acontecer com ele o que acontece com todo mundo, ele vai fazer o que todo mundo faz. Perde filho, perde casa, perde bens. E agora? É agora. Ele vai ter que fazer. Tá todo mundo esperando.
anjos estão vendo, demônios estão vendo. Aí levanta Jó, aí levanta Jó, aí levanta Jó para confundir o diabo. Não saí do ventre da minha mãe, não voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Será que eu tenho pelo menos 30 nessa vigília que vai confundir o diabo? Eu queria alguém para dar glória agora. Chega, eu vou encerrar. Segura. É meia-noite, no lugar mais escuro, na hora mais escura. Eu queria alguém para dar glória agora. E eles começam a louvar. Não me entenderam. Eles não estão louvando porque tem muita fé, estão louvando por não perder a fé. Eu acho que vocês não me ouviram. Eles não estão louvando porque são muito fortes, estão louvando porque sabem que estão fracos e não podem pecar. Eles não estão louvando porque deu tudo certo, estão louvando porque mesmo dando errado ainda se mantém fiel. Eu queria alguém para receber o que eu estou pregando. A questão é que quando você decide se comportar diferente do que o diabo espera, o céu resolve descer na terra. Eu queria alguém para dar glória. Será que tem pelo menos 300 pessoas comigo? Vou melhorar. 333 que pode sair dessa cadeira agora, levantar as mãos e encher esse lugar de glória. Vem. Confunde o diabo agora, confunde o inferno agora, confunde o diabo agora. Se você fala em outras línguas, vem comigo agora. Tem alguém que recebe o que eu estou pregando? Confunde o inferno agora. Alguém recebe o que eu estou pregando? Alguém tem alguma glória para dar? Alguém tem algum aleluia para dar? Segura. Em pé como você está e eu encerro. Segura. Em pé. Olha para mim, eu encerro. Olha para mim. Eu tenho 7 minutos. Olha para mim e eu encerro. De repente, terremoto. Olha para mim. Não pense que Paulo e Silas ficou feliz no primeiro momento. Eles estão assimilando a situação. Eu acho que você não me ouviu. Você vai descobrir que o que você achou que era para te matar, Deus estava usando para te libertar. Segura, porque se não der glória agora eu vou embora. Porque o meu texto diz, pastor Elson, o meu sonho era pregar perto do Senhor. Eu só acho que Deus ajuda eu, por favor. Recebe o que eu estou pregando. O meu texto diz que o carcereiro pensou: os presos fugiram, eu vou ter que... O que eu vou ter que fazer? Porque Roma vai pedir prestação de contas. Pastor Jackson, pastora, recebe o que eu estou ministrando? Entenda que Deus só permite você passar sobre coisas que Ele vai te dar autoridade para vencer isto. Segura. O carcereiro pega a espada para se matar. Quem? Olha o varão macedônio da história. Não me ouviu, eu vou tentar de novo. Ele não tinha visto um varão? Olha o varão. Eu estou dizendo que Deus está te empurrando para o lugar certo o tempo todo e você não viu. Segura. Quando o varão, o macedônio, o carcereiro vai pegar a espada para se matar, alguém que tinha todo motivo para ter se suicidado grita lá de dentro do quarto escuro: hoje ninguém vai morrer, nós estamos aqui. Eu queria alguém para receber agora. Tem alguém comigo? Todo espírito suicida, eu te repreendo agora. Hoje ninguém morre. Hoje ninguém morre. O carcereiro pediu luz. Eu não tenho tempo para pregar sobre isso. Quando Paulo e Silas saem da prisão, queria alguém agora. Ele está de joelhos. Como que eu faço para ter o que vocês têm? Queria alguém para dar glória. Crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Segura que eu vou encerrar. Segura.
Paulo pregou naquela madrugada. Me ouça, eu estou pregando na vigília da resposta. Paulo pregou naquela madrugada. Todos se converteram naquela madrugada. Vocês não estão aqui. Todos se batizaram naquela madrugada. Vocês não estão aqui. E o meu texto diz que terminou a madrugada, todo mundo na mesa. Eu preguei quase 1 hora só para te dizer que o que terminou em confusão, que o que começou em confusão vai terminar em comunhão. O que começou em problema vai terminar em milagre. O que começou com separação vai terminar em salvação. Eu acho que você não me ouviu. Eu vim só para dizer para alguém: vai terminar bem. Bate na mão de uns 4 aí, profetiza para alguém, diga: tá vendo? Vai terminar bem. Vai terminar bem. Vai terminar bem. Se eu fosse você, eu levantava as mãos, eu dava um pulo, glória, porque Deus manda eu te dizer: não é como começou, é como vai